Excelentíssimo Senhor Gilberto Tongbo, Presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, prezados membros do Conselho de Governadores, prezados representantes dos países membros do FIDA, minhas senhoras e meus senhores. Os meus agradecimentos ao Senhor Presidente do FIDA, Dr. Gilberto Tongbo, pelo amável convite para intervir nesta cerimônia de abertura do diálogo de alto nível sobre Alimentar África, liderança para o incremento das inovações bem-sucedidas, num contexto mundial ainda dominado pelo forte impacto da pandemia da Covid-19, que nos afetou de forma indiscriminada ao nível sanitário, socioeconômico e de segurança alimentar. Daí a importância deste diálogo no momento em que existe a forte esperança de que uma vacinação generalizada possa contribuir para a solução da crise e o regresso à vida normal. Até lá, é importante estabelecer-se uma estratégia de atuação que permita coabitar com a pandemia enquanto esta não desaparece, visando garantir a segurança alimentar, a reativação das economias e a normalização da vida dos cidadãos, conjugando esforços dos governos e o envolvimento do setor privado, da sociedade civil, das universidades e dos centros de pesquisas. Senhor Presidente, o continente africano é justamente considerado o continente da esperança e do futuro, pela juventude da sua população e pela importância e diversidade dos seus recursos naturais. Sua população rural está sobretudo ligada à agricultura familiar, que contribui com cerca de 70% para o abastecimento dos mercados, mas apesar disso, continua a ser o mais pobre e com maiores problemas alimentares. Os baixos preços das matérias-primas nos mercados internacionais e o grande peso da dívida externa são outros dos fatores que dificultam a reativação das economias dos países africanos, pelo que as negociações ao nível bilateral e multilateral deverão continuar para o reescalonamento das dívidas em função da situação específica de cada país. A fraca industrialização para o processamento dos produtos do campo faz com que grande parte dos produtos alimentares processados consumidos em África sejam importados de outros continentes. Entrou em vigor a Zona de Livre Comércio Continental Africana, que vem incentivar as relações comerciais de produtos e serviços entre países africanos, fortalecer a integração regional e reverter a forte dependência da importação de alimentos e outros bens de consumo. A par dessas condicionantes, verificamos com preocupação os efeitos das alterações climáticas que provocam com mais frequência a seca severa e inundações, assim como o surgimento de pragas com impacto negativo na produção de alimentos. Nesse sentido, consideramos relevante a implementação do Acordo de Paris, que deve fazer parte da agenda internacional, para que se criem sistemas apropriados de alerta de riscos e catástrofes que permitam agir em antecipação a futuros eventos. No controle da praga de gafanhotos que assola as culturas no sul de Angola, contamos com assistência técnica da FAO através do projeto de resposta à propagação de gafanhotos na África Austral. Uma preocupação complementar prende-se com os aspectos nutricionais, já que continuam a estar entre as causas principais das elevadas taxas de mortalidade infantil e do aumento de casos de diabetes e da tuberculose em África. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores,
Nos últimos anos, verificamos uma forte vontade dos países africanos e da sua organização, a União Africana, no sentido da transformação e da modernização da agricultura, das suas instituições, na melhoria da qualificação e aproveitamento dos quadros técnicos, na definição de novas estratégias e prioridades. A população africana é jovem e terá um papel fundamental nessa transformação e no desenvolvimento da agricultura e das pescas. É importante motivar os jovens para o empreendedorismo e o agronegócio, facilitando-lhes o acesso às terras, aos insumos, à formação, aos financiamentos, às novas tecnologias e aos mercados. Esforços vêm sendo envidados para a melhoria dos processos de conservação e transformação, a fim de se evitarem perdas significativas ao longo de toda a cadeia de valor, melhorar a qualidade e a apresentação comercial, reduzir os custos, criar mais postos de trabalho e oportunidades de exportação. Na generalidade dos países africanos, ainda é preponderante a agricultura familiar e nela a mulher ocupa um papel relevante, utilizando instrumentos tradicionais que exigem um maior esforço e reduzem a produtividade. Impõe-se uma profunda transformação nesta área, através da sua formação em escolas de campo, do acesso às terras e ao crédito. Por outro lado, importa investir na pesquisa sem subestimar-se o conhecimento tradicional e a experiência dos pequenos agricultores, que pode ser melhorada e desenvolvida com a aplicação de novas tecnologias. A melhoria de sementes, o estudo dos fertilizantes, o combate às pragas e doenças animais devem estar também entre as prioridades. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me realçar aqui a grande contribuição e atenção reservadas ao meu país pelo FIDA e pelo BAD, pela aprovação e implementação de um conjunto de projetos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar e à comercialização, à recuperação da agricultura e ao reforço da resiliência dos pequenos produtores à escala familiar. Muito obrigado.